Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos revisitar juntos alguns conceitos-chave daquela primeira aula de Processos Psicológicos Básicos 2. Oi, vamos sim. A ideia é explorar essas ideias, sabe? Sensação, percepção, atenção e por aí vai. Mas de um jeito mais solto, assim, como um bate-papo mesmo. Ótimo. Para, tipo, firmar por que elas são tão cruciais para quem está começando agora em psicologia, né? Isso mesmo, e é fundamental, porque esses processos são literalmente a matéria-prima do nosso funcionamento mental, da nossa cabeça. A base de tudo. Exato. Entender isso ajuda a gente a compreender não só o comportamento, digamos, típico, mas também as bases de muitos quadros clínicos, né? Uhum. São os fenômenos que a psicologia investiga muitas vezes em laboratório e tal, para desvendar como a mente opera no nível mais básico mesmo. Certo. Então, quando a gente fala de processos básicos na prática, o que é isso? São tipo as ferramentas mentais que usamos o tempo todo? É isso? Isso. Aquelas coisas que a gente faz sem nem pensar, né? Tipo, sentir um ambiente, dar sentido ao que a gente sente, focar em alguma coisa, ter vontade de agir, sentir emoções. Exatamente. E a psicologia estuda isso de forma metódica, né, para entender a base do comportamento. Entendi. Então, para o futuro psicólogo, entender isso é como, sei lá, para um mecânico entender o motor antes de tentar consertar o carro. Faz sentido? Perfeito, é exatamente isso. E um ponto que às vezes gera uma confusãozinha no início é a relação entre processos básicos e funções cognitivas ou mentais. Ah, sim, já ouvi essa dúvida. Então, basicamente, são termos que apontam para a mesma coisa, sabe? Sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, raciocínio. Tudo junto. Tudo isso são funções que permitem a gente conhecer o mundo, processar as informações e interagir com tudo. Cognição acaba sendo tipo o termo guarda-chuva para esses processos de adquirir e compreender. Entendi. E isso já nos leva direto para a psicologia cognitiva, né? Que é justamente a área que estuda como esses processos internos, como a gente pensa, lembra, decide, como isso tudo funciona. Uhum. Ela meio que trouxe a mente de volta para o centro da discussão, né? Depois daquele período mais focado só no comportamento observável, do behaviorismo. Perfeito. A psicologia cognitiva quer entender o como. Como a gente processa as informações, como aquele estímulo que chega pelos sentidos vira pensamento, vira decisão, vira ação. E isso é super importante, imagino. É crucial, porque muitas abordagens de terapia, tipo a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é bem famosa, Sim, a TCC. ela parte justamente daí, de entender como nossos pensamentos, nossas interpretações, que são processos cognitivos, influenciam nossas emoções e comportamentos. Faz todo sentido começar por aí mesmo. Bom, então vamos explorar esses processos um por um, começando pelo mais fundamental, a sensação. Vamos lá. Se a gente fosse resumir bem rápido, seria a detecção pura dos estímulos pelos sentidos, né? Antes de qualquer interpretação. Exato. É o primeiro contato, a informação bruta chegando. A luz que entra no olho, o som no ouvido, a pressão na pele. Só o dado puro. Isso, ainda não tem o que é isso, é só o registro sensorial. Pensa, sei lá, em sentir o calor do sol no rosto, ou ouvir um barulhinho bem baixo, distante. É só o dado. Entendi. E alterações nisso podem indicar problemas até físicos, né? Sim, podem indicar questões neurológicas, por exemplo, que, claro, impactam o bem-estar psicológico da pessoa. Certo. E aí, logo depois da sensação, vem a percepção. É aqui que a coisa começa a ganhar significado. É isso. Onde a gente organiza e interpreta aquelas informações sensoriais. É onde a mágica acontece. O cérebro pega aquela informação bruta da sensação e transforma na nossa experiência consciente do mundo. Ah, Aquele barulho baixo e distante da sensação agora é reconhecido como, sei lá, o miado do gato do vizinho. Isso é percepção. entendi a diferença. Ou ver um monte de linhas e cores, que é a sensação, e reconhecer o rosto de um amigo. Isso é percepção. E o fascinante é que a percepção não é um espelho fiel da realidade, né? Como assim? Ela é uma construção ativa do nosso cérebro. Nossa, essa é muito interessante. Quer dizer que o que a gente percebe já é uma interpretação, muda tudo. Uhum. Faz a gente pensar como a mesma situação,
pode ser percebida de formas totalmente diferentes, né? Por pessoas diferentes ou até pela mesma pessoa em momentos diferentes. Exatamente. Tipo, aquela mensagem de texto curta. Num dia bom parece normal. Num dia ruim pode parecer uma baita grosseria. Perfeito exemplo. Nosso estado emocional, as nossas expectativas, as experiências que a gente já teve, tudo isso molda a nossa percepção. E na clínica isso deve ser central. Muito. Pensa nas distorções de percepção em transtornos de imagem corporal. A pessoa se percebe de um jeito que não bate com a realidade objetiva, né? Verdade. Então, entender como a percepção do paciente sobre si mesmo, sobre o mundo, está funcionando nossa, é crucial. E para perceber algo específico, no meio de tanta coisa, a gente precisa direcionar nossa atenção, certo? Que seria essa capacidade de focar em algo e ignorar o resto. Sim, a atenção funciona tipo um filtro. Ou um holofote, sabe? No meio de um monte de estímulos, ela seleciona o que é relevante para a gente processar mais a fundo. Tipo estudar com a TV ligada. Isso. Ou conversar com alguém numa festa super barulhenta. Exige atenção seletiva. É um recurso limitado, né? Por isso é tão valioso. E tão desafiado hoje em dia. Com o celular apitando, notificação. Nossa, nem me fale. Os déficits de atenção, como no TDAH, mostram bem o impacto gigantesco que essa dificuldade em regular a atenção pode ter na vida da pessoa, né? Nos estudos, no trabalho, nas relações. Totalmente. E aquelas terapias tipo mindfulness, no fundo, são um treino dessa habilidade de direcionar o foco, né? Exatamente. É treinar o músculo da atenção. E para a gente direcionar a atenção para algo, geralmente tem uma motivação por trás. A motivação. Que é esse motor interno, né? O processo que dá energia para a gente, direciona e sustenta nosso comportamento para buscar um objetivo. É o famoso porquê da gente fazer as coisas. O que faz a gente levantar da cama, estudar para aquela prova difícil ou ir treinar na academia mesmo sem vontade no começo. Isso envolve necessidades, desejos, valores. Entendi. A motivação, então, ela energiza, dá o gás inicial, ela direciona para onde vai o esforço e ela sustenta, que é o que mantém a gente tentando mesmo quando aparecem obstáculos. E entender a motivação, ou a falta dela, deve ser a chave na psicologia, né? É chave. Depressão, vícios, procrastinação. Muitas vezes o centro da questão está na motivação. Faz sentido. E o trabalho terapêutico pode envolver ajudar a pessoa a, sei lá, reencontrar ou construir fontes de motivação que façam sentido para ela. É interessante como a motivação parece variar tanto, né? Às vezes a gente está super pilhado para algo, outras vezes não consegue nem começar. Uhum. E às vezes o que motiva a gente nem é tão positivo assim, né? Tipo, a motivação para evitar uma bronca, por exemplo. Com certeza. A motivação pode vir de lugares diferentes, para buscar algo bom ou para evitar algo ruim. E tem um ponto interessante sobre motivação, Qual? que a pesquisa mostra, às vezes, dar recompensas externas para algo que a pessoa já gostava de fazer por si só, pode acabar diminuindo a motivação interna dela. Sério? Como assim? Tipo, dar dinheiro para uma criança ler um livro. Pode ser que ela leia menos por prazer depois que o dinheiro parar, sabe? Nossa, que contraintuitivo. Um alerta importante, então, para pais, professores, gestores. Exatamente. É algo para se pensar. E junto com a motivação, claro, vem as emoções. Aquelas respostas rápidas, né, positivas ou negativas a eventos ou pensamentos. As emoções. Exato. São reações complexas, envolvem o sentimento subjetivo, alegria, raiva, medo, tristeza. As respostas do corpo, o coração dispara, a gente soa, fica vermelho. Uhum. E as expressões, sorriso, choro, cara fechada, sentir alegria ao rever um amigo, medo de um barulho estranho à noite, raiva quando alguém trata a gente mal. As emoções dão a cor da vida, né? Mas também podem ser fonte de muito sofrimento. Aprender a lidar com elas. A tal da regulação emocional. Isso é um tema gigante na psicologia, imagino. Gigante. Entender as próprias emoções, entender as dos outros, a empatia, é fundamental para qualquer interação humana. E para a terapia nem se fala. Verdade. Não tem como ter saúde mental sem uma relação minimamente saudável com as próprias emoções, né? E olha que interessante. A forma
Como a gente interpreta uma situação, A percepção, a cognição. isso está diretamente ligada à emoção que a gente vai sentir. Uma crítica no trabalho, por exemplo, dependendo de como você interpreta, Pode gerar raiva, tristeza, ou até motivação para melhorar. dependendo da interpretação, da cognição ali por trás. Isso conecta tudo de novo com o que a gente falou da psicologia cognitiva. Se as nossas interpretações, as cognições, afetam tanto as emoções e comportamentos, faz todo sentido estudar como elas se formam e funcionam. Exatamente. E aí a gente entra em áreas mais específicas que a psicologia cognitiva investiga. Por exemplo, como a gente organiza a informação sensorial que chega. Certo. A Gestalt já trazia aqueles princípios, lembra? Proximidade, similaridade, mostrando que a gente tende a ver padrões, conjuntos, e não só as partes isoladas. Lembro sim. E sobre filtrar informação. Atenção. Também, modelos de atenção como o do Broadbent tentaram explicar esses filtros, como a gente seleciona o que processar. E a memória. Como a gente guarda e recupera as informações. Lembro daquele modelo clássico. Memória sensorial, curto prazo, longo prazo. Sim, o modelo de Atkinson e Shiffrin foi um marco importante para começar a organizar o estudo da memória nesses estágios. Mas depois vieram outros modelos, né? Mais complexo. Tipo qual? Como o de memória de trabalho do Baddeley. Ele vê a memória de curto prazo não só como um depósito passivo, sabe? Mas como um espaço ativo, onde a gente manipula as informações. Ah, como uma mesa de trabalho mental. Isso, e isso é crucial para o raciocínio, para entender linguagem, para aprender. Faz sentido. E sobre raciocínio e tomada de decisão? Como a gente faz escolhas? Ah, essa área é fascinante. Aqui entram aqueles trabalhos do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, que ganharam até prêmio Nobel. Já ouvi falar. Heurísticas e vieses, né? Exatamente. Eles mostraram que a gente não é tão racional quanto gosta de pensar. Usamos muitos atalhos mentais, as heurísticas, que geralmente funcionam bem no dia a dia, Mas nem sempre. mas podem levar a erros sistemáticos, que são os vieses cognitivos. Por exemplo, a gente tende a superestimar a importância de informações que estão mais fáceis na nossa memória. É a heurística da disponibilidade. Nossa, isso tem implicações enormes, imagino. Desde decisões financeiras até diagnósticos médicos. É muito impactante. Que demais. Isso explica muita coisa sobre como as pessoas tomam decisões que parecem meio ilógicas, vistas de fora. E a linguagem, como a gente aprende e usa. Bom, aqui a figura do Noam Chomsky foi revolucionária. Ele argumentou contra aquela ideia behaviorista, sabe? De que a gente aprende a falar só por imitação e reforço. Certo. O que ele propôs? Ele propôs que temos uma capacidade inata para a linguagem, tipo uma gramática universal que já vem com a gente no cérebro, e é isso que permite a gente criar e entender frases que nunca ouviu antes. Uma ideia poderosa. E todas essas áreas, percepção, atenção, memória, raciocínio, linguagem, elas se conectam na aprendizagem, né? Que é essa mudança que vem da experiência. Exatamente. Aprendizagem é a base da nossa adaptação ao mundo. A gente aprende desde coisas simples, tipo não encostar a mão no fogo, Sim, até habilidades super complexas como tocar um instrumento, dirigir, interagir socialmente. Ela molda quase tudo. O que a gente pensa, como a gente sente, o que nos motiva, nossa personalidade. até memória, né? A memória, no fundo, é o registro do que foi aprendido. E a beleza disso tudo e o desafio também é que essa capacidade de aprender é imensa, né? A gente pode aprender quase qualquer coisa, se adaptar a ambientes super diferentes, Uhum. e o que é aprendido, teoricamente, pode ser modificado. Isso deve ser a base de muita intervenção psicológica, né? A ideia de reaprender padrões. Precisamente. É o coração de muitas abordagens. Mas é importante lembrar que nem toda aprendizagem é, digamos, positiva ou adaptativa. Como assim? A gente aprende também medos irracionais, as fobias, aprende hábitos prejudiciais como fumar, comer demais, aprende padrões de relacionamento que não funcionam, formas de pensar pessimistas. Verdade. Isso é um ponto crucial. E como que a gente começou a estudar a aprendizagem? Sei que a introspecção foi um método inicial, mas foi criticada, né? Sim,
Pedir para as pessoas descreverem seus próprios processos mentais, a introspecção se mostrou pouco confiável, muito subjetivo, cada um descrevia de um jeito. Entendi. Foi aí que o John B. Watson propôs o behaviorismo, foco total no que era observável, o estímulo do ambiente e a resposta do comportamento. Ele era radical, né? Achava que o ambiente era tudo, que podia moldar qualquer pessoa para ser qualquer coisa. Uma visão bem determinista. Sim, mas que impulsionou muito o estudo científico do comportamento e da aprendizagem por associação, o condicionamento. Mas depois veio a psicologia cognitiva para dizer, opa, peraí, não somos só uma resposta ao ambiente. O que acontece dentro da nossa mente, como a gente interpreta, lembra, pensa, é fundamental. Exatamente, a cognição importa. E aí entra também a ideia de que a gente aprende não só pela nossa própria experiência direta, mas observando os outros. Exato, o Albert Bandura, com a teoria da aprendizagem social, ou vicária, foi chave nisso aí. Ele mostrou que a gente aprende muito observando o comportamento dos outros e as consequências que eles têm. Como assim? A gente vê alguém ser elogiado por fazer algo e a chance da gente imitar aumenta. Vê alguém ser punido, a chance diminui. Ah, faz sentido. Aprendizagem por modelo. Isso, e isso envolve processos cognitivos, claro. Precisa prestar atenção no modelo, guardar a informação na memória, ser capaz de reproduzir o comportamento e, claro, estar motivado para isso. Nossa, isso explica como a gente aprende tantas normas sociais, habilidades, até atitudes. Só de observar a família, os amigos, a mídia. É uma forma de aprendizado muito poderoso mesmo. E às vezes meio sutil, né? Muito sutil. E reconhecer que muitos dos nossos comportamentos, inclusive aqueles problemáticos, foram aprendidos assim, observando ou por experiências passadas. Isso abre um caminho enorme para a mudança, né? Para a gente aprender novas formas de agir e pensar. Com certeza. Abre a possibilidade de desaprender ou substituir. Sem dúvida. Bom, recapitulando um pouco nossa conversa então, a gente explorou esses processos básicos, sensação, percepção, atenção, motivação, emoção, como se fossem os tijolinhos da nossa experiência mental, né? Uhum, os blocos de construção. Vimos como a psicologia cognitiva se dedica a entender o funcionamento interno desses processos todos e destacamos a aprendizagem como essa capacidade fundamental de mudança pela experiência. Que permite a gente se adaptar. Exato, permite adaptar, mas que também pode criar padrões que não são tão legais, os disfuncionais. E entender tudo isso é essencial para a prática da psicologia. Foi uma ótima revisão, deu para conectar bem os pontos. Esses conceitos são a base para entender quase tudo em psicologia mesmo. Para a gente fechar, fica talvez uma reflexão, né? Manda! Se a aprendizagem, incluindo essa observacional e as nossas interpretações cognitivas, molda tanto quem a gente é e como a gente age para o bem e para o mal, será que a gente pode se tornar aprendizes mais conscientes? Boa pergunta. Tipo, como usar o que a gente sabe sobre atenção, memória, motivação, percepção para direcionar melhor nossas próprias aprendizagens? Talvez para desaprender alguns padrões e construir outros que a gente quer mais? Não é uma pergunta simples, né? Não mesmo, mas só pensar sobre isso já é um passo, eu acho. Com certeza. Um excelente ponto para a gente continuar pensando. A autoconsciência sobre os nossos próprios processos mentais é talvez uma das ferramentas mais poderosas que a psicologia pode oferecer para a gente. Tenha ajudado a clarear e conectar essas ideias fundamentais aí para quem está começando. Tomara que sim. Continuem explorando essa coisa fascinante que é a mente humana. Até a próxima! Até!